E aí, tudo bem? Vamos então à nossa questão de balanceamento, tá certo? Vamos lá. Essa é a equação que nós estamos trabalhando no material. Bom, eu vou então colocar em cores diferentes os elementos diferentes que fazem parte dessa equação, bem como os índices relacionados a cada um desses elementos, tá certo? Então, eu coloquei cores diferentes para cada um dos elementos dessa equação e os seus índices nas mesmas cores do elemento. Então, o índice aqui do Fe é igual a 2, o índice do oxigênio é igual a 3, o índice do carbono aqui, vamos colocar 1, quando não aparece nenhum valor após o elemento. A mesma coisa para o Fe, vamos colocar 1. A mesma coisa para o carbono aqui do lado de cá. Vamos então ao balanceamento. Seguindo os passos que eu coloquei aí para vocês no material, nós vamos, em primeiro lugar, buscar o elemento, balancear o elemento que aparece em um menor número de fórmulas antes da seta, nos reagentes, e após a seta, nos produtos. De preferência, um elemento que apareça em apenas uma fórmula antes e em apenas uma fórmula depois. Vamos então testar um por um. Começando pelo Fe. Antes da seta, eu tenho aqui o Fe aparecendo nessa fórmula e após a seta, eu tenho o Fe aparecendo nessa fórmula. Poderia ser um bom elemento para iniciar, já que ele está aparecendo em apenas uma fórmula antes e uma fórmula depois. Oxigênio aparece nessa fórmula antes da seta e aparece nessa fórmula depois da seta. Carbono aparece nessa fórmula daqui antes da seta e aparece nessa fórmula daqui após a seta. Ou seja, tanto o Fe quanto o oxigênio quanto o carbono só estão aparecendo em uma fórmula antes da seta e em uma fórmula depois da seta. E aí, nesses casos, o que eu faço? Eu escolho qualquer um aleatoriamente? Bom, a orientação é que nessas situações onde você tem mais de uma opção, onde você tem opções equivalentes, elementos que estão aparecendo em apenas uma fórmula antes e depois, a orientação é que você escolha aquele que tenha maior índice. Entre os elementos, então, que estão aqui, o que tem maior índice é o oxigênio, tá ok? Então, o oxigênio tem índice 3, eu vou iniciar o balanceamento por ele. Na sequência, eu vou para o Fe, que tem índice 2, e finalizo o balanceamento com o carbono, que tem índice 1, o menor índice entre eles. Ou seja, nós vamos seguir essa sequência aqui. Primeiro o oxigênio, depois o Fe, e finalizaremos o balanceamento com o carbono. Sabendo então que vamos começar pelo oxigênio, o que devemos fazer para iniciar o balanceamento? Bem, você vai transformar o índice do oxigênio em coeficiente da fórmula onde ele aparece do outro lado. Então, se desse lado o índice do oxigênio é 3, eu vou passar esse número 3 para o outro lado da equação, transformando esse 3 em coeficiente da fórmula onde o oxigênio aparece do outro lado. A mesma coisa eu faço com o oxigênio aqui nessa fórmula. Se o índice dele é 2 desse lado, eu vou trazer esse 2 e utilizá-lo como coeficiente da fórmula onde ele aparece do lado de cá, nos reagentes. Ao fazer isso, então, você fez o balanceamento do elemento oxigênio. Olha, é muito importante você entender a diferença entre índice e entre coeficiente. O índice se refere exclusivamente ao elemento que o antecede. Então, o índice do oxigênio aqui é igual a 3. Já o coeficiente, ele se refere à fórmula inteira. Esse coeficiente 2 está informando para você que essa fórmula inteira se repete 2 vezes. Da mesma maneira, esse 3 informa para você que essa fórmula inteira está se repetindo 3 vezes.
Seguindo o nosso balanceamento, o próximo elemento é o FE. Note, entretanto, que ao colocar um coeficiente 2 à frente dessa fórmula, eu alterei a quantidade de FE. Se essa fórmula inteira está se repetindo duas vezes, eu não tenho mais apenas 2 FE, eu tenho agora um total de 4 FE. Consequentemente, aqui onde ele aparece depois da seta, eu também devo ter o mesmo valor. Logo, eu vou colocar o número 4 para garantir que eu tenha a mesma quantidade de FE antes da seta nos reagentes e após a seta nos produtos. Finalizamos então o balanceamento agora com o elemento carbono. Note que ao colocar esse 3 à frente da fórmula, eu também alterei a quantidade de carbono. Então eu não tenho mais apenas um carbono, eu tenho agora um total de 3. Consequentemente, antes da seta, eu devo ter essa mesma quantidade. Então, eu vou colocar um 3 aqui na frente do carbono. Finalizando assim o balanceamento. Vamos conferir? 4 Fe antes da seta nos reagentes, 4 Fe após a seta nos produtos. 6 oxigênios antes da seta, 6 oxigênios após a seta. 3 carbonos antes, 3 carbonos depois. Onde concluímos que os coeficientes que tornam essa equação balanceada são 2, 3, 4 e 3. E aí, tudo certo então com balanceamento por tentativas? Espero ter ajudado.